Começa agora o Informe Aracaju. No informativo de hoje, vamos mostrar o retorno presencial das aulas e vamos falar também sobre estupro culposo. Alunos do terceiro ano da rede pública e privada foram autorizados a retornar às aulas presenciais, respeitando todas as normas de segurança sanitária. Vamos conferir. Após quase 8 meses com as aulas suspensas em virtude do surto da Covid-19, as escolas particulares retornaram no último dia 3 de novembro às aulas apenas para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Para falar sobre isso, eu estou hoje com o professor Reni Damasceno, que também é presidente da FENEM. Professor, fala para a gente, quantos mil alunos estão autorizados a retornarem às aulas presenciais? Bom, a rede privada de todo o estado de Sergipe, ela conta com algo em torno entre 20 e 22 mil alunos na terceira série do ensino médio, com mais um grupo aí que a gente não tem como determinar, de alunos de cursinho pré-vestibular. Então aí mais de 20 mil alunos seguramente estão autorizados ao retorno desde o dia 3 de novembro, às escolas públicas somente a partir do dia 17 de novembro. Agora, cada escola teve a sua estratégia, contato com os pais, para que os pais deliberassem, decidissem se esse retorno eles iriam querer presencial ou prefeririam que os alunos permanecessem em casa. Então, nessa escola que a gente dirige, nós tivemos aí cerca de 50% dos alunos querendo voltar presencialmente e outros preferiram continuar até o final do ano com atividades não presenciais, né, à distância. Quais são as medidas de segurança adotadas pelas escolas? A Federação das Escolas Particulares, da qual nós somos presidente, estamos como presidente, ela elaborou um protocolo bastante rigoroso. É um protocolo que, inclusive, nós apresentamos a diversas instâncias do Poder Judiciário, como o Ministério Público, Defensoria Pública, o próprio Tribunal de Justiça na pessoa do seu presidente e outros juízes, a AMASE, que é a Associação dos Magistrados, e todos elogiaram muito o protocolo, pela robustez dele, pela rigorosidade do protocolo. Até algumas escolas se assustaram um pouco. Poxa, mas nós vamos ter que cumprir todo esse nível de rigor? A opção é ficar fechada. Por quê? Porque o nosso compromisso é que a escola seja um dos, se não o lugar mais seguro para os alunos estarem. E aí, eventualmente, se houver qualquer situação de anormalidade, isso acaba repercutindo negativamente. Então, nosso cuidado está sendo muito grande. Portanto, desde a entrada da escola, com a aferição de temperatura, com a desinfecção de calçados e mochilas, tapetes sanitizantes, com a lavagem constante e periódica das mãos para os alunos, o distanciamento na sala de aula, que não pode ser menor do que 1,5 metro. A gente tem feito também intervalos periódicos durante o dia, de manhã e de tarde, em que a turma precisa se retirar da sala para se fazer uma espécie de uma desinfecção geral. Os alunos estão tendo intervalo para o lanche. Como é realizado este procedimento? Os intervalos para lanche, eles permanecem na rotina normal. Então, aqui no colégio, eles durante a manhã tem 2 intervalos, sendo que num dos intervalos eles podem até ficar nas salas, mas no outro intervalo, compulsoriamente, eles têm que sair para a equipe de limpeza e de manutenção entrar para poder fazer a higienização. Os alunos têm contribuído nas medidas de prevenção contra o coronavírus? Muito. Tem tido aqui no colégio, por exemplo, nos primeiros dias de aula, nós fizemos toda uma reorientação, reeducação de comportamentos, porque é diferente, tanto a escola sinalizada, quanto o dia a dia, a questão da água, que eles têm que trazer a garrafinha de casa, se for encher no bebedouro, não compartilhar determinados objetos, a questão do uso da máscara, absolutamente obrigatório, e foi uma das coisas que eles mais sentiram, o uso da máscara, mas isso aí é inegociável, né? Então, assim, mas como são os alunos maiores da escola, de terceiro ano de ensino médio e de pré-vestibular, o nível de compreensão e de colaboração tem sido excelente por parte deles. Estamos, assim, até surpresos, que a gente achou que ia ter uma resistência, mas graças a Deus a coisa está indo bem.
Professor, o que acontece com os alunos que na aferição é verificada a temperatura acima do normal? Nós fazemos, e está dentro do protocolo, uma aferição diária e um registro. Não é só aferição. A gente afere de cada aluno nominalmente, lá é colocado a temperatura. Até agora não apareceu, graças a Deus, nenhum caso de uma temperatura normal, tanto de alunos quanto das demais pessoas, professores, funcionários. O protocolo prevê um nível de contingência. Se houver qualquer anomalia, automaticamente o aluno ou a pessoa, professor, funcionário, precisará ser levado ao setor de enfermaria da escola, por exemplo, e aí a equipe de saúde vai começar a agir para verificar o histórico, verificar realmente se isso é coisa recente, se não é. Mas até agora o protocolo diz isso. Até agora a gente não houve necessidade dessa intervenção. E as turmas, ela tem em média quantos alunos? O decreto do Comitê Técnico-Científico do Governo estipulou o máximo de 50% da capacidade das turmas nesse retorno. Só que isso depende muito do tamanho da sala. Existem escolas com salas um pouco mais apertadas que não vão conseguir comportar 50% dos alunos. Outras, com salas mais amplas, você consegue manter os 50% com um nível mínimo de 1,5 m de distanciamento. Aqui no colégio, nós resolvemos fazer um pouco diferente, para dar ainda mais segurança. Turma de 40 alunos, que então poderiam voltar até com 20, nós voltamos com cerca de 12 alunos. Então o distanciamento está bem mais amplo até do que esse 1,5 m, já fazendo um esquema de rodízio. Ou seja, uma parte dos alunos que desejou voltar está tendo aula essa semana. E dos que desejaram voltar, tem um grupo em casa. Na semana que vem, inverte. Então faz um rodízio e assim a gente vai conseguindo atender a todos. Professor, quando deve ser concluído o ano letivo de 2020? Bom, nós estamos falando da terceira série do ensino médio e pré-vestibular, que foram as únicas séries que foram autorizadas a retornar presencialmente. Esse ano letivo, ele acaba em dezembro, mas as escolas vão estender até janeiro, porque o Enem foi adiado até janeiro, nas duas datas, 17 e 24 de janeiro. Então, as escolas acabam tendo algum tipo de ação de revisões até janeiro. Para as demais séries, como nós estamos trabalhando desde o mês de maio com aulas não presenciais, então a gente acredita que aí na última semana de novembro, primeira semana de dezembro, o ano letivo deve ser finalizado e a partir de janeiro do ano que vem, talvez 18 ou 25 de janeiro, o retorno ao ano letivo de 2021. Obrigada pela sua participação. Nós é que agradecemos, estamos sempre à disposição. Prazer. Daiana Santos para o Informe Aracaju. A Festa do Vaqueiro da cidade de Porto da Folha foi declarada Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe. A Lei nº 8.782, de autoria da deputada Gorete Reis, do PSD, foi publicada no Diário Oficial. O evento é realizado todos os anos no mês de setembro e atrai cerca de 70 mil turistas de todo o Sergipe e de vários estados do país. Um termo antes desconhecido se tornou assunto e gerou muita polêmica: o estupro culposo. Você sabe o que é? Nossa equipe foi conversar com a delegada Renata Abreu e saber mais detalhes sobre o assunto. O tratamento recebido por uma jovem em um julgamento que acusa um homem em Santa Catarina de a ter estuprado causou revolta não só no Brasil, mas no mundo. Sobre o assunto, vamos conversar com a delegada Renata Abreu. Olá, Renata, tudo bem? Renata, de fato existe esse estupro culposo? No nosso ordenamento legal, o crime culposo ele acontece quando o agente não tem intenção de praticar o crime, porém, por ter agido com negligência, imprudência ou imperícia, ele incide nessa prática criminosa. E todos os crimes culposos existentes no Brasil, eles estão previstos no Código Penal, o que não é o caso do estupro. No caso do estupro, ele só realmente existe se tiver acontecido de forma dolosa, ou seja, com a intenção de agir, de praticar aquele crime. Então, não existe o crime, o tipo penal estupro culposo no ordenamento legal brasileiro. É comum esse tipo de tratamento para vítimas do estupro? Não é comum. A gente sabe que no Brasil, historicamente,
As mulheres, infelizmente, sofrem com esse machismo estrutural, sofrem com esse machismo institucional. Porém, de alguns anos para cá, essa realidade vem mudando. E esse tratamento que foi dado a essa moça nesse julgamento realmente deixou-nos todos estarrecidos, porque hoje em dia não cabe mais esse julgamento. A impressão que a gente tem de ver aquela audiência é que quem está sendo julgado é a vítima, né? O comportamento da vítima é um julgamento moral e não um julgamento do fato em si. Então, não é à toa que as pessoas se revoltaram, né, estão indo às redes sociais para criticar o comportamento do advogado, do juiz, do Ministério Público. É complicado a gente falar do processo em si, né, porque a gente não está com o processo em mãos, então a gente não sabe as provas, é complicado a gente falar, entrar no mérito do julgamento em si. Porém, a audiência é claramente uma violência institucional praticada contra a vítima, e eu acredito que as pessoas têm que ser responsabilizadas por isso, porque nessa situação não só ela foi vítima, como todas as mulheres. É um verdadeiro retrocesso a sociedade aceitar um comportamento de autoridades públicas que se comportaram daquela maneira contra aquela mulher. Existem mulheres que deixam de denunciar por medo ou por algum julgamento? Então, a gente vem lutando há anos contra esse tipo de situação, né? Por sabermos que muitas mulheres deixam de denunciar a violência doméstica, principalmente a violência doméstica e os crimes sexuais por causa desse tipo de comportamento, desse tipo de julgamento, é que a gente vem há anos combatendo esse tipo de comportamento e mostrando para elas a necessidade de denunciar e de manter a sua denúncia. Mas comportamentos como esses acabam desconstruindo toda essa luta. Então, a gente tem que se unir mais uma vez e mostrar para essas mulheres que isso não é o comum, que isso não é o normal, né? Infelizmente, foi uma situação pontual, que eu acredito que pode acontecer, né? Infelizmente, deve acontecer em outros estados, não só em Santa Catarina, mas que isso não pode desencorajá-las. Porque se a gente não tomar providências e não insistir na denúncia e na manutenção da denúncia, infelizmente, crimes como esse vão continuar acontecendo com a frequência alta que vem acontecendo. Nesse caso, que a mulher deixa de denunciar por medo, por algum tipo de julgamento, faz com que ela desista de fazer a denúncia? Eu acredito que sim. É uma maneira de tentar silenciar a vítima, de fazer com que ela se intimide, que ela se retraia e que não vá à frente na denúncia, o que é muito prejudicial. Algumas vítimas já chegaram a ser silenciadas para não serem denunciadas? A vítima ela tem que ser ouvida, a palavra dela tem um valor muito forte. A gente sabe que a gente precisa analisar outros indícios, né? Toda a cena do crime, o que está em torno da prática criminosa, porém a palavra da vítima é extremamente importante, principalmente em casos como de crimes sexuais, que normalmente não tem testemunhas. É comum um acusado de estupro ser absolvido por falta de provas contundentes? É bem comum, né? Infelizmente, é uma realidade, a gente sabe que muitos operadores do direito ainda conduzem a situação dessa forma, mas volto a dizer, a gente vem trabalhando há anos para combater esse tipo de situação. A gente sabe que realmente os crimes sexuais têm essa particularidade na investigação, porque dificilmente vai ter testemunha ocular. Dificilmente a gente vai conseguir provas contundentes. Porém, há indícios, sempre, né, na maioria dos casos, vão haver indícios que a gente pode trabalhar no sentido de construir uma tese da prática criminosa e mostrar que existe um indício forte da prática criminosa. E a gente tem que procurar trabalhar nesse sentido para que criminosos não fiquem sem a devida punição. Muito obrigada, Renata. Eu que agradeço, Jéssica. Eu acredito que a gente tem que estar sempre
informando as vítimas, mostrando a elas os seus direitos, que esse tipo de informação vai fazer toda a diferença nesse combate à violência contra a mulher, não só a violência física, psicológica, mas também essa violência institucional. Perfeita. Jéssica Sampaio para o Informe Aracaju. A gente fica por aqui. Até mais!